Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, dos versos 18 a 24. Eu vou ler, os irmãos sentados mesmos podem acompanhar e após a leitura nós vamos orar. Decorridos 3 anos, não subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus que testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Vamos orar. Nosso Deus amado, toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Teu nome nesta hora. Que a Tua palavra seja este canal único, através do qual Jesus Cristo seja apresentado como o único e suficiente Salvador. E que através da Tua palavra, Teu Espírito, que sonda e desfruta o mais íntimo do coração do homem, possa realizar obra de salvação nesta noite na vida daqueles que ainda não têm a Cristo, e possa fortalecer e edificar a Tua igreja. É que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa parte da carta nós já introduzimos na semana passada a partir do verso 10. Mas é sempre bom a gente lançar um pano de fundo para que aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir possam entender o que estava acontecendo aqui. O apóstolo Paulo tinha percorrido algumas cidades da região sul da Galácia e pregou o Evangelho, e pessoas haviam sido convertidas a Cristo. Só que com o passar do tempo, essas pessoas convertidas começaram a receber também, nesse mesmo local, alguns falsos mensageiros, que se diziam enviados por Cristo, mas estavam pregando uma outra mensagem completamente diferente daquela que Paulo havia pregado. E a confusão estava feita, e por conta disso, os irmãos, alguns começaram a pensar em abandonar a Paulo, a fé, a Cristo, a igreja. E, na verdade, era um abandono do cristianismo para que eles pudessem retornar à sua origem, que era o judaísmo, uma vez que os falsos mensageiros eram os judeus, que se diziam convertidos a Cristo, mas que pregaram a seguinte mensagem: que a salvação ela é através da boa conduta de cada pessoa. Uma pessoa conquista a salvação pelos méritos próprios. No caso dessas pessoas aqui, se dizia que a salvação delas seria garantida se eles fossem circuncidados, conforme a lei de Moisés, e adotassem todas as tradições que eram adotadas pelos judeus. Enquanto que Paulo havia pregado que o ser humano não é capaz de conquistar a salvação por nenhum mérito em seu próprio. A salvação é produto da graça de Deus, ela nos é dada e Deus é quem salva. Nós não somos capazes de fazer absolutamente nada para mover o coração de Deus, porque a nossa natureza ela é manchada pelo pecado. Não há nada em nós que possa agradar a Deus dentro daquele padrão que Deus estabeleceu para que uma pessoa pudesse ser salva. Basta você olhar a sua natureza. O padrão que Deus estabeleceu para manter alguém no estado que Ele criou, desde o jardim do Éden, é a perfeição. Os nossos primeiros pais foram criados perfeitos, sem pecado. A Bíblia diz que eles não sabiam o que era o pecado.
Então esse é o padrão de Deus, porque nós vivemos com um Deus santo, perfeito, e que nos criou sem pecado. Mas quando a gente olha para a nossa natureza, hoje nós vemos a corrupção, não tem um dia que nós não pequemos. Nós pecamos por pensar, por falar, por agir. O nosso próprio corpo já é um corpo contaminado pelo pecado, porque nós não temos nem condições de dizer se vamos morrer hoje ou amanhã. Nós estamos limitados a essa condição. Está fora do nosso poder fazer alguma coisa que possa, diante de Deus, garantir a nossa salvação. E para a Bíblia nos diz, para nos tornar uma situação nossa mais difícil ainda, ela diz que nós não somos capazes de salvar-nos e ainda há um peso de condenação sobre nós por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Mas aprove a Deus resolver essa problemática de enviar um Salvador para que Ele vivesse uma vida perfeita em nosso lugar. Ele é o nosso substituto. Para que Ele pudesse pagar o preço dos nossos pecados, a dívida impagável que nós contraímos diante de Deus, que nenhum ser humano é capaz de pagar. E é por isso que Paulo pregou dizendo que a salvação só há em Jesus Cristo. Você precisa entregar a sua vida a Cristo. Porque é Ele o único enviado de Deus capaz de salvar-nos. Não foi essa mensagem que Paulo pregou, mas era a mensagem que estava sendo contestada. Como nós estudamos essa carta, o apóstolo Paulo está preocupado com esses irmãos porque haviam duas coisas que estavam sendo pregadas a seu respeito. A primeira coisa que esses falsos mestres estavam dizendo é que ele não era apóstolo, porque ele não estivera com Jesus Cristo como os 12 estiveram. E segundo, que a mensagem que Paulo pregava não era a mensagem divina. Porque o apóstolo Paulo, segundo eles, era um impostor, que queria agradar essas pessoas, que fazia jogo duplo com uma classe. Para uns ele dizia que era preciso fazer isso para ser salvo. Para outros ele dizia que não era preciso fazer nada, que a salvação era de graça. Tomaram as palavras de Paulo dentro de contextos diferentes, tentaram deturpar a sua mensagem e a sua imagem. Então, para essas pessoas, o apóstolo Paulo era um impostor, bem estratégico, que procurava agradar a gregos e troianos para tentar alcançar o favor dessas pessoas, principalmente financeiro, uma vez que ele mantinha a sua vida através das ajudas por meio de ofertas. E o apóstolo Paulo, nessa carta, ele vai se defender. Ele vai se defender de duas formas. Ele vai mostrar para esses irmãos a quem havia pregado o Evangelho e a quem escreve essa carta para dizer: cuidado com esses falsos mensageiros, porque há verdades sendo pregadas ao meu respeito. Eu sou de fato apóstolo de Jesus Cristo e há provas suficientes que apontam para esse fato. Eu não quis ser apóstolo, mas o Cristo que me salvou me tornou apóstolo. E ele vai fazer uma defesa do seu apostolado nos 2 primeiros capítulos. Mas o apóstolo Paulo entende também que, além de estar sendo contestado o seu apostolado, que já era um problema, mas a própria mensagem, que era a mensagem da salvação que ele havia pregado, estava sendo deturpada. Se você derruba o mensageiro, você faz cair por terra a mensagem. E aqueles irmãos iriam se perder. Então o apóstolo Paulo entende que precisa fazer essa defesa tanto da sua integridade apostólica quanto da mensagem que ele havia pregado. Nos versos de 1 a 5, o apóstolo Paulo ele faz um resumo dessas duas coisas. Nós já estudamos isso aqui. Só que antes de começar a defesa do seu apostolado no verso 10, ele gasta alguns versículos do verso 6 ao verso 9 para lançar uma advertência a esses irmãos. Ele vai dizer a esses irmãos que ele estava decepcionado com o procedimento deles. Eles admiram que vocês estejam passando tão depressa. Nós já estudamos isso aqui e vemos que na língua original em que foi escrito, o apóstolo Paulo está decepcionado com um comportamento inadequado, descabido e desonesto dos irmãos, porque eles estão tomando partido de um outro grupo de pessoas para se filiar a elas e, em consequência disso, eles vão se tornar também opositores de Cristo e da sua mensagem. E se isso acontecesse, os versos 8 e verso 9, o apóstolo Paulo diz: todo aquele que faz isso, que prega em verdades que pervertem a mensagem central do Evangelho,
ou que se filiam com pessoas que abraçam essas inverdades, que desencaminham pessoas que estão seguindo a Cristo, ou que servem-se de bloqueio para impedir que pessoas se aproximem do verdadeiro Evangelho, as pessoas serão amaldiçoadas. Ele repete essa palavra 2 vezes: sejam anátema. Deus vai tratar com essas pessoas. Se vocês se deixarem guiar por elas, vocês seguirão o mesmo caminho. Cuidado. E a partir do verso 10, então, o apóstolo Paulo vai começar a defesa mais específica e mais detalhada do seu apostolado. E nós vimos que ele diz 3 coisas aqui. Primeira coisa que ele diz no verso 10, que o seu apostolado tem credibilidade por causa da mensagem que ele pregou. Os falsos mestres estavam dizendo que ele pregava por questões financeiras, ele queria ser ajudado financeiramente. E que ele não era apóstolo porque ele queria agradar somente as pessoas. E o apóstolo Paulo rebate isso dizendo: como isso pode ser possível? Se eu de fato quero o favor financeiro dessas pessoas, eu deveria ser um homem rico. Eu deveria ser um homem abastado. Eu deveria ser um homem de vida confortável, ser um homem de vida luxuosa. Eu não deveria ter enfrentado nenhum problema que eu enfrentei até aqui por causa do Evangelho que eu prego. Olhem para a minha vida e vejam quantas coisas e quantas lutas já passei por causa desse Evangelho. Até perigos de morte já corri. Então, se a mensagem que de fato dizem que eu preguei, se é uma mensagem que quer o favor de vocês, eu não deveria estar vivendo como eu estou hoje. Eu deixei a minha tradição. Eu deixei o judaísmo para me tornar-me servo de Cristo, e essa mensagem tem me trazido marcas. Segunda coisa que ele quer mostrar é que essa mensagem que ele pregou de fato é agradar as pessoas. Então atestem isso para mim. Porque a mensagem que ele pregou não era nada agradável. A mensagem que Paulo pregou para as pessoas de Gálatas era a seguinte: vocês estão em pecado, vocês estão afastados de Deus, vocês são filhos do diabo. O próprio Jesus Cristo falou sobre isso, João 8,44. Quem não serve a Deus serve a Satanás. Não podemos servir a 2 senhores. Vocês precisam confessar os seus pecados, mudar a sua vida, porque se vocês continuarem nesta rota, vocês vão para a destruição eterna. Essa mensagem não é agradável. Ninguém gosta de ouvir. Paulo não amaciou o ego de ninguém, ele pregou o verdadeiro Evangelho. Ele precisava pregar esse Evangelho porque era a única maneira do Espírito Santo agir para convencer a dureza do coração humano e apresentar a única resposta que Deus tem para curar a nossa natureza contaminada pelo pecado que nos afasta de Deus, que é através de Cristo. O Evangelho que não fere, esse não salva. Essa mensagem não é agradável de ouvir. E o texto diz aqui: procure eu agradar o favor de Deus ou dos homens. Se eu procuro agradar aos homens, eu não sou servo de Cristo, diz o verso 10. Mas o apóstolo Paulo também segue dizendo que seu apostolado tem credibilidade, porque antes de ser apóstolo, ele foi um homem transformado por Cristo. Ele jamais poderia ser apóstolo de Jesus Cristo se o seu coração não tivesse sido alcançado por Jesus. Ele dá evidência disso nos versos 10 até o verso número 14, quando diz: olhem para a minha vida. Quem era eu? Eu era o Saulo de Tarso, perseguidor da igreja. Eu estava mandando caçar esses irmãos cristãos por todos os cantos. E a minha última ação, que foi a ação última porque Cristo me parou, foi quando eu estava de caminho para Damasco. E naquela trajetória, quando eu levava uma carta do Sinédrio, a maior cúpula governamental da minha religião, e essa carta eu levei justamente para prender todos os cristãos, se possível matá-los, se fizessem resistência, para acabar com o cristianismo. E eu estava tão obstinado nesta minha rota e odiando tanto a Cristo e esses cristãos, que nada poderia me parar. Mas Jesus Cristo me parou na estrada de Damasco. Aquela luz que brilhou e aquela voz que me veio aos ouvidos quando diz: Saulo, Saulo, por que estás me perseguindo? Atos capítulo 9 fala sobre isso. E foi aí que a sua vida foi transformada. E ele aqui no texto, no verso número 13, diz: ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. Ele está dizendo: no momento em que mais eu odiei o Evangelho e a sua mensagem a Cristo, foi o momento em que eu fui travado.
O Senhor Jesus Cristo não permitiu que eu fosse além, porque a sua graça me alcançou. Como explicar que um homem tão obstinado na sua rota para o inferno como eu estava, ao odiar a Cristo e a sua igreja, pudesse ser eu mesmo transformado pelas minhas convicções? Eu jamais amei a Cristo. Só há uma explicação. A mensagem do Evangelho me transformou naquele dia quando o próprio Cristo pregou a mim. Segunda coisa que ele diz aí, com relação a isto: eu era um defensor da salvação por meio das próprias boas obras. Ele defendia essa mensagem, está no verso 14. Vocês sabem disso, na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso da tradição dos meus pais. Paulo era um judeu. Ele vivia o judaísmo e as suas tradições, que diziam: você quer ser salvo? Faça algo por merecer. Tenha um bom coração. Sirva a sua religião da melhor forma possível. E Deus vai te garantir um lugar na pátria celestial. Era este Paulo. Mas quando ele foi alcançado, ele vai entender depois que nada depende de nós. Tudo depende de Deus. A menos que nós nos prostremos, a menos que nós nos rendamos, a menos que nós nos humilhamos perante a cruz de Cristo, para que Ele se torne nosso Salvador, nada haverá de se manifestar da parte de Deus quando olha para nós e espera encontrar em nós um bom comportamento para nos salvar, porque nossa vida está maculada pelo pecado. Não há nada de bom em nós para receber de Deus a salvação. Portanto, a salvação está em Cristo. E aí então o apóstolo Paulo encerra essa parte do texto que nós vimos semana passada, a partir do verso 15, dizendo: todo o processo de salvação, se realmente estou sendo contestado, há uma maneira como Deus realiza a salvação na vida de uma pessoa. Todo o processo através do qual Deus realiza essa obra extraordinária aconteceu na minha vida. Por isso eu me tornei apóstolo. O verso 15 diz que: quanto porém o que me separou antes de eu nascer? Paulo diz que Deus me separou antes de ele nascer. Paulo nunca imaginou que seria alguém em que ele se tornou quando antes de se converter. Um exímio defensor da salvação pelas obras. Mas agora ele entendeu que nos planos de Deus, antes dele nascer, Deus já havia o separado. Tudo depende de Deus. Nada depende de nós. E ele diz: e me chamou pela sua graça. É esse evangelho que ele pregava. Ele diz assim: Deus me separou antes de eu nascer, foi Ele quem me chamou, foi Ele quem me vocacionou. Ele revelou seu Filho em mim, ele se tornou um enviado de Deus. Isso significa a expressão, revelar o Filho, a ser vocacionado. E ele diz mais: foi Ele mesmo que também me comissionou, porque diz o texto, para que eu pregasse entre os não-judeus, e sem detência eu o fiz. Todo o processo que se deu na vida de Saulo está aí como marca de que ele de fato era um homem transformado. Tudo dependeu de Deus, nada dependeu dele. E hoje agora nós vamos ver o resto do texto, onde Paulo elenca aqui mais 3 fatos relacionados à sua defesa do apostolado. Quarta coisa, irmãos, que Paulo diz acerca da defesa ou credibilidade do seu apostolado, ele diz que o seu apostolado tem credibilidade porque a mensagem que ele prega, olha aí, era a mesma mensagem que os apóstolos pregavam. E estava sendo questionado, né? E diziam: você não é apóstolo, você é um falsário, você é um impostor, porque você não esteve com Jesus como os 12 estiveram. Você não foi testemunha ocular de Cristo, não viveu com Cristo, você é um perseguidor. Aqueles 12 são reconhecidos, você não. E o apóstolo Paulo diz: a mensagem que eles pregam é a mesma que eu prego. Mas quando Paulo defende este fato, ele coloca um argumento histórico
que é suficiente para rebater qualquer coisa dessa natureza de oposição. Olha o que ele vai fazer aqui no texto. Há uma transição, isso é proposital de Paulo, no seu escrito, há uma transição do verso 17 até o verso 18, a parte A. Ele diz assim, que depois que ele foi convertido, verso 16, que ele foi vocacionado e comissionado por Deus, ele diz, nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco, verso 18, decorridos 3 anos. Olha a argumentação histórica de Paulo para rebater essa acusação de que ele não era apóstolo. E para dizer, a mensagem que nós pregamos é a mesma. Irmãos, logo após a conversão de Paulo, lá na estrada de Damasco, lá no capítulo 9, eu queria que você mantivesse seu dedo lá no capítulo 9 do livro de Atos. Quando Paulo foi convertido por Cristo naquela estrada, diz o texto que ele começou a pregar o Evangelho. Deixa a Bíblia aberta, capítulo 9 de Atos, verso 20 em diante. Paulo está fazendo referência a este fato aqui em Gálatas, nessa transição do verso 17 a 18. Então, quando ele foi convertido a Cristo na estrada de Damasco, ele começou a pregar o Evangelho. E ao pregar o Evangelho, o apóstolo Paulo ele vai percorrer algumas regiões dessa área de Damasco. Primeiro ele prega no centro de Damasco, depois ele vai para Banda Sul, para uma região chamada Arábia Nabateia, região sul de Damasco, depois ele retorna para o centro de Damasco e fica ali durante um tempo. Como é que a gente sabe deste fato? O livro de Atos responde. Veja aí no verso 20. E logo pregava nas sinagogas, ele pregava a Jesus afirmando que este era o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam atônitos estavam e diziam, não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Quando Paulo fala lá no capítulo que nós estamos lendo, verso 17, que ele não foi para Jerusalém depois da sua conversão, ele ficou em Damasco. E diz o texto que ele foi para essa região da Arábia Nabateia e voltou para o centro. Ele ficou, sabe quanto tempo lá? 3 anos. Durante 3 anos ele não teve contato com nenhum dos apóstolos de Cristo. Isso é um fato interessante aqui. E esse período de 3 anos só foi interrompido pelo próprio Cristo, porque Paulo foi caçado, foi perseguido de morte. E Cristo precisou mandá-lo embora de Damasco para que ele não sofresse dano. Veja lá no livro de Atos, verso 23, capítulo 9, deixe o seu dedo aí. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano dele chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram de noite e colocaram no cesto e o desceram pela muralha. O que Paulo está relatando aqui em Gálatas é dizendo, eu passei 3 anos sem falar com nenhum dos apóstolos, eu nem sabia a fisionomia desses apóstolos. E eu fiquei 3 anos pregando o Evangelho, esse Evangelho que foi me revelado por Cristo lá em Damasco. Passei por um período de morte, como o próprio texto diz aqui, porque os judeus a quem ele estava afiliado antes agora estão querendo matá-lo, porque a mensagem que ele prega é ofensiva a esses judeus, que foram inimigos do próprio Cristo. E quando Paulo cita no verso 23 do capítulo 9, decorridos muitos dias, ele está se referindo exatamente a esse fato que ele cita aqui no verso 18 do capítulo 1 de Gálatas, decorridos então 3 anos. É esse tempo que ele está se referindo aqui. Agora observe aí. Raciocine comigo. Durante 3 anos, o apóstolo Paulo não teve contato nenhum com os apóstolos. Ele não foi para Jerusalém. O apóstolo Paulo não sabia exatamente o que os apóstolos pregavam. Ele não teve contato para compartilhar da mesma verdade, saber, será que isso que vocês pregam, o que eu prego? Ele não teve esse contato. O que o Paulo quer nos ensinar aqui?
Ele quer nos ensinar que os opositores dele estavam errados quando estavam alegando que ele não era apóstolo, porque a sua mensagem não era a mesma dos 12. Agora, olha esse fato extraordinário aqui nesse histórico de Paulo. Como é que eu preguei 3 anos sem ter contato nenhum com os apóstolos, para descobrir depois de 3 anos, ele vai relatar no texto agora, quando nós nos encontramos, nós compartilhamos e vimos que a mesma mensagem que vocês pregaram é a mesma mensagem que eu também preguei. E eu não falei com vocês. Nós não nos ligamos, não havia nem telefone, para conversar. Eu preguei por revelação de Jesus Cristo. Para dizer uma coisa, que eu sou apóstolo e a minha mensagem ela é de crédito, porque a mesma mensagem que ele me revelou naquela estrada de Damasco, ele me comissionou para pregar. Agora é atestado após 3 anos, quando eu vou me encontrar com os apóstolos, ele vai dizer no texto, foi confirmado que vocês também pregam a mesma mensagem. Essa mensagem tem crédito. Eu não recebi essa mensagem de ninguém. Não foi nenhum dos apóstolos que me ensinou a pregar sobre Cristo. Essa mensagem é autêntica. É isso que ele quer dizer com esse fato que ele registra aqui. Isso é muito importante nós entendermos. Irmãos, a mensagem deles era a mesma. Mas qual era a mensagem que os apóstolos pregavam? Vá lá para o livro de Atos, capítulo 4, verso 12. E confira se não é a mesma mensagem de Paulo. Paulo pregava que a salvação somente em Jesus Cristo e ninguém mais. E o apóstolo Pedro, que era o líder do colégio apostólico, no seu sermão pregou assim no verso 2 do capítulo 4: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Era essa a mensagem de Pedro e dos apóstolos. A única salvação está no nome de Jesus. E era esta exatamente a mensagem que Paulo estava pregando sem ter em contato algum. Como explicar isto? É simples. É que o mesmo Cristo, Senhor dos apóstolos e dele, é o mesmo que indicou para eles a mensagem que eles deveriam pregar. Em lugares diferentes, sem terem nenhum contato, sem conversarem sobre o que estavam pregando. Paulo usa esse argumento para dizer: os seus opositores estão errados. Segunda coisa que Paulo usa na sua argumentação, verso 18, no final, restante do verso 19, que o seu apostolado tem credibilidade, porque ele foi um apostolado compartilhado com os líderes da igreja apostólica. Agora o apóstolo Paulo, no restante do verso 18, vai dizer o que aconteceu depois de 3 anos. Ele diz: então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, que era Pedro aqui, o líder da igreja apostólica, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Paulo aqui na sua defesa ele traz à memória este outro fato histórico ocorrido após 3 anos em que ele passou na Arábia e nas regiões de Damasco sem conversar com nenhum dos apóstolos. Ele resolve então ir para Jerusalém após 3 anos para alistar-se com o líder da igreja, que era Pedro, que é chamado no texto aqui de Cefas. O desejo de Paulo era falar com o líder da igreja, conversar com os demais apóstolos, apresentar sua credibilidade apostólica e partilharem juntos da comunhão. Este é o propósito de Paulo. Mas Paulo tinha algumas reservas. Ele sabia que se ele fosse para Jerusalém, ele correria perigo de morte. Mas ele foi. E ele relata aqui no texto que ao chegar lá, só tinham 2 apóstolos, que eram as 2 colunas de liderança da igreja, que eram Pedro e Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Os demais possivelmente estavam em campanhas evangelísticas, em alguns lugares, e Pedro não avistou com nenhum outros deles mais. E o texto diz aqui que ele passou só 15 dias. E depois nós vamos ver lá no capítulo 22 de Atos a razão pela qual esse tempo foi encurtado. Ele queria passar mais tempo com eles.
Mas o que Paulo quer fazer aqui ao mencionar esse fato histórico é rebater a argumentação dos seus opositores de que ele não é apóstolo. Ele vai dizer, eu sou apóstolo não só por causa da mensagem que eu prego, que é a mesma dos meus irmãos apóstolos, mas eu sou apóstolo porque nós depois nos encontramos e compartilhamos juntos dessa verdade. Agora preste atenção no fato aqui. Quando o apóstolo Paulo chega em Jerusalém, havia muitas dúvidas em relação à sua conversão. Abra sua Bíblia novamente lá no livro de Atos. Não é à toa, né? Era um perseguidor da igreja, as pessoas estavam com medo dele, e quando ele chegava no lugar, ele chegava arrebentando. Ou você nega Cristo, ou você vai ser preso. Ou você nega Cristo, ou você vai ser morto. Ele não queria saber. Muitas pessoas foram mortas. Ele era um perseguidor implacável, porque ele era o idólatra da sua religião, do judaísmo. E ele queria acabar com o cristianismo. Mas olha o que aconteceu depois da sua conversão quando ele foi para Jerusalém. Verso 26 do capítulo 9. Tendo chegado em Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos todos. Porém, o temiam, diz o texto aí, não acreditando que ele fosse apóstolo. Agora imagine, irmãos, como as pessoas não ficaram quando souberam que Paulo estava lá. O temor dessas pessoas. Será que ele se converteu? Será que ele não está infiltrado entre nós com uma estratégia para tentar nos pegar? E houve aquelas dúvidas que começaram a pairar, aquelas incertezas por parte de alguns discípulos, mas o apóstolo Paulo cita este fato na sua carta para mostrar o seguinte, que toda dúvida e incerteza foi dissipada diante de algumas coisas que aconteceram lá. Quais foram elas? Primeira, teve uma pessoa que me apresentou aos apóstolos e estendeu a minha destra da comunhão. Uma pessoa que foi a meu favor, que me ajudou, chamada Barnabé. Veja lá o texto, verso 27. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que lhe falara, e como em Damasco pregava exatamente em nome de Jesus. Há um testemunho de uma pessoa de tanta credibilidade no meio apostólico chamado Barnabé, que não vai defender o apóstolo Paulo de graça. Ele tinha evidências para fazer isto. E aquele homem era um homem muito acreditado. Era um homem de honra. E é esse homem que vai levar o apóstolo Paulo aos apóstolos. E vai apresentar as suas credenciais. Segundo fato, que é o mais importante. O apóstolo Paulo não ficou ali com Pedro e Tiago, tomando um cafezinho, visitando algumas áreas de Jerusalém. O apóstolo Paulo já conhecia tudo. Eles não ficaram passeando. Sabe o que aconteceu nesse período que eles ficaram 15 dias juntos? Foi de muito trabalho. O apóstolo Paulo saiu com os apóstolos Pedro e Tiago para evangelizar. E eles foram incansáveis na evangelização porque eles pregavam a mesma fé. E eles compartilhavam da mesma necessidade que as pessoas têm de conhecer o Cristo como o único e suficiente Salvador. Olha aí o texto. Verso de número 28 em diante. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Mais um fato que o apóstolo Paulo traz para dizer a esses irmãos da igreja da Galácia: se eu não fosse apóstolo, eu não teria como compartilhar de uma comunhão tão profunda com esses irmãos que me estenderam a destra da comunhão em Jerusalém. Minha visita não foi uma visita para o ócio. Toda dúvida foi dissipada. Me estenderam a destra da comunhão, pessoas foram ao meu favor. E não somente isso, eu trabalhei junto com eles na proclamação do Evangelho, mesmo correndo perigo de morte. Está aqui as credenciais do apóstolo. Então ele relata aqui no texto. E no verso final, verso 30, tendo porém isso chegado ao conhecimento dos irmãos, que estavam correndo perigo, levaram até Cesareia e dali o enviaram a Tarso. Paulo passou só 15 dias lá. E ele, em Gálatas, capítulo 1, verso 20, vai dar a razão pela qual ele só passou 15 dias e a maior de todas as fontes de credibilidade do seu apostolado. Olha lá no verso 20 do capítulo 1 de Gálatas, ele diz no final: ora, acerca do que vos escrevo, eis que
diante de Deus testifico que não minto. Ele está colocando Deus como a sua maior testemunha de que ele era um apóstolo. Que fato Paulo está citando histórico da sua vida? Abra sua Bíblia, lá no capítulo 22 de Atos, onde ele fala desse mesmo episódio que aconteceu aqui, quando ele foi perseguido. Olhe a razão pela qual foram apenas 15 dias. E quem o encurtou esse prazo? Verso 17 do capítulo 22. Tendo eu voltado para Jerusalém, é quando ele passou os 3 anos fora e voltou, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. E vi aquele que falava comigo, uma referência a Cristo. E Cristo lhe disse: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. E Paulo argumentou nesse dia com Cristo e disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão nas sinagogas e açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas olha o que Cristo disse para ele: saia daí, vá embora, porque eu te enviarei para longe, para os gentios. Foi o próprio Cristo que disse para Paulo em Jerusalém, quando estava correndo perigo de morte: não fique aí. O apóstolo Paulo tentou argumentar com Cristo, dizendo: Senhor, será que essas pessoas com quem eu compartilhava da minha tradição judaica, antes de me converter, será que eles não vão olhar para mim, um homem transformado, e ver as marcas de uma vida transformada? Será que eles não vão acreditar que eu mudei? Será que eles não vão querer conversar comigo e falar: o que mudou na tua vida, Saulo? Por que agora estás assim? E será que eu, dando meu testemunho, eles não vão crer em ti? Paulo tinha esperança. Sabe o que Cristo disse? Vá embora, porque eles não vão acreditar no teu testemunho. Vá, porque eu não enviei a pregar entre eles. Você é apóstolo para pregar entre os não-judeus. Foi isso que encurtou o tempo de Paulo em Jerusalém. E Paulo vai estar dizendo no verso 20 da sua carta aos Gálatas: irmãos, eu não minto. O próprio Deus testemunha a meu respeito de que eu sou apóstolo e que a mensagem que eu preguei de fato veio de ti, porque o Senhor é quem a testemunha. E a última coisa que o apóstolo Paulo diz como argumento aí na sua carta, a partir do verso 21 em diante. Ele diz: depois fui para regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido da vista das igrejas da Judeia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que eu procurava destruir. Terceiro fato histórico que Paulo cita em razão da credibilidade do seu apostolado. E vai dizer uma coisa muito interessante aqui. Irmãos, ele está dizendo: meu apostolado tem credibilidade, porque ele também foi testemunhado e recebido por pessoas que outrora eu perseguia. Coisa interessante. Abra sua Bíblia, deixa a Bíblia lá no livro de Atos. Se você observar aí no verso 30 no final, quando ele estava sendo perseguido em Jerusalém, diz o texto no verso 30 que, tendo sido conhecido pelos irmãos que ele estava sendo ameaçado, eles levaram ele até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Esse fato é mencionado aí no verso 21, quando ele diz que ele foi para as regiões da Síria e da Cilícia. Tarso ficava na Cilícia. Os irmãos mandaram ele para sua terra natal. E vai ficar um tempo lá. E aqui um fato curioso, irmãos, quando Paulo está defendendo seu apostolado. Quando Paulo fugiu de Jerusalém para sua terra natal, em Tarso, o texto menciona aí, o texto vai dizer lá no livro de Atos, capítulo 2, verso 9, que havia nessa região, nessas regiões da Síria e da Cilícia, muitos judeus que haviam sido perseguidos
Aliás, capítulo 9 em diante, vai dizer que muitos judeus que foram habitar nas regiões da Síria e Cilícia, eles saíram de Jerusalém para essas regiões porque estavam ameaçados por Paulo. E eles não tinham visto, alguns deles não tinham visto a face de Paulo. O texto vai dizer aí, no verso 22, assim: ele não era conhecido de vista das igrejas da Judéia. Apenas ouviam o verso 23 dizer: aquele que antes nos perseguia. Olha que fato curioso. O apóstolo Paulo está dizendo: aqueles que eu persegui, se havia uma coisa que eles deveriam testemunhar a meu respeito, eram só fatos negativos. Não é? Você está sendo ameaçado por alguém, está sendo perseguido por alguém, e que você é capaz de morrer se essa pessoa lhe alcançar e exigir de você uma coisa que você não pode dar. Quais são as impressões que você tem, que você vai guardar na sua mente, no seu coração, para o resto da sua vida? São boas coisas dessa pessoa? Você não vai guardar boas coisas. Mas olha o que acontece nesse texto aqui. Quando o apóstolo Paulo usa esse fato histórico que aconteceu, a dizer que ele perseguiu essas pessoas, elas então deveriam fazer referência do apóstolo Paulo de forma negativa e dizer: esse homem nos perseguiu, ele não é bom, gente. Ele vai nos ameaçar aqui. Mas olha o que o texto vai dizer no testemunho de Paulo, verso 22. Eu não era conhecido à vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, ouviam apenas dizer: aquele que antes nos perseguia. Aí olha o resto do texto. Agora, ele prega a fé que outrora procurava destruir. Eles estão testemunhando, na verdade, o dizer de Paulo, que eles reconhecem que ele foi transformado pela graça de Deus e é apóstolo. Eles tinham aquelas recordações das perseguições que eles sofreram na mão deste homem, mas agora eles têm uma evidência melhor, como recordação para lembrar dele. Ele é um homem transformado. Porque agora ele está defendendo a fé que ele outrora queria destruir. E como é que a gente sabe que isso de fato era verdade? O resto do texto diz no verso 24. O que diz aí? E glorificaram a Deus a meu respeito. Essas pessoas estavam exultando de alegria pela transformação da vida deste homem. Outrora o perseguidor da igreja, o homem que não amava a Cristo nem sua palavra, que desejava mais do que tudo acabar com todo o cristianismo. E agora esses mesmos que foram perseguidos estão dando glórias a Deus a respeito da transformação da vida deste homem e por aquilo que ele estava realizando. Irmãos, nós encerramos aí, portanto, neste breve histórico de Paulo com 3 lições. Como é que se identifica um verdadeiro servo de Cristo? Há 3 marcas que o apóstolo Paulo indica aqui. Primeira marca: o servo autêntico de Cristo, ele compartilha com a igreja as mesmas verdades referentes ao único evangelho que salva. A gente tem vivido dias em que as pessoas têm pregado todo tipo de evangelho, entre aspas. O evangelho da crendice, o evangelho da superstição, que você pode ser salvo através de um banho que você toma. Você pode passar em um lugar, trazer o banhozinho, levar para casa, tomar um banho e você vai ser salvo. Você pode ser salvo se você usar o sal grosso. Você pode ser salvo se você fizer uma superstição, abraçar uma superstição na sua vida que é delegada para você fazer. Você pode ser salvo se você participar de uma sessão de exorcismo. Você pode ser salvo se você fizer isso e aquilo. Hoje está sendo, os púlpitos estão inundados dessas falácias. Mas a única verdade que salva é a verdade central do Evangelho, que é a salvação em Cristo. O verdadeiro servo de Cristo não prega liberdades. O verdadeiro servo de Cristo, ele é identificado por compartilhar com seus irmãos de uma única verdade que salva. É Jesus Cristo. Se você é um servo de Cristo,
você vai compartilhar com pessoas que pregam da mesma fé, da mesma verdade. Essa verdade se encontra aqui. O apóstolo Paulo pregou a mesma verdade com irmãos que ele nem sabia que estavam pregando. A mesma verdade que eu, como servo de Cristo, devo pregar, a mesma verdade que um irmão meu, salvo em Cristo, está pregando no Japão, que eu não conheço, não sabe, não sei da sua procedência. Mas nós nos comunicamos nesse elo que nós temos como servo de Cristo pela uma única verdade que salva. E isso não pode ser mudado. Quando essa verdade é alterada, e você não está comungando da mesma verdade com os salvos em Cristo, então você não está pregando a Cristo. Você não faz parte do corpo de Cristo. Há muitas pessoas na igreja que estão tentando falar de Cristo. Mas se essa verdade não é pautada na verdade central das Escrituras, então esses não são nossos irmãos. Como é que se conhece o servo de Cristo? Pelos irmãos que ele tem que comungam da mesma fé. Nós partilhamos das mesmas verdades. Segundo item que o apóstolo Paulo menciona aqui e que nós devemos aprender. O servo de Cristo não é conhecido apenas pela mesma verdade que ele compartilha com a igreja, com os demais servos de Cristo. Mas ele também é conhecido pela vida que ele tem de comunhão com esses servos. O apóstolo Paulo foi para Jerusalém e teve uma excelente comunhão com os irmãos. E foi abraçado. A grande pergunta é, você é um servo de Cristo? Quem são seus irmãos? Com quem você partilha desse evangelho? Com quem você comunga? Como é que você defende essas verdades em conjunto com eles? Vocês falam a mesma língua? Pregam o mesmo amor, a mesma fé? Vocês comungam dela partilhando na alegria ou na dor? Porque o apóstolo Paulo foi para Jerusalém e não teve vida fácil. Mas era verdade. A mesma dificuldade que esses irmãos estavam tendo em Jerusalém, o apóstolo Paulo vai enfrentar porque ele estava comungando com eles da mesma vida. O evangelho não é fácil de ser pregado. A vida cristã não é fácil de ser vivida. Não é um mar de rosas. Não é uma estufa espiritual que a gente se coloca dentro e fica esperando as coisas boas acontecerem. A jornada do crente é difícil neste mundo, porque luta contra o pecado e contra as coisas que são contrárias ao evangelho genuíno. Nós não fomos chamados para viver num mar tranquilo, num campo de batalhas. E essa luta só termina quando Cristo voltar. E são aqueles que comungam das mesmas lutas que são nossos irmãos. Porque defendem as mesmas verdades, pregam a mesma fé, falam do mesmo Cristo, do mesmo amor e do mesmo e único caminho para termos a salvação. Aqueles que não comungam dessas coisas não são irmãos em Cristo. E João escreveu, muitos estavam no nosso meio e saíram porque não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco, vivendo da mesma maneira e sofrendo as mesmas lutas. O apóstolo Paulo vivenciou isso e deu testemunho para aqueles irmãos que ele de fato compartilhava não só da mensagem, mas da vida que eles viviam também. E a última coisa, nós somos conhecidos por servos de Cristo não pela mensagem que nós pregamos juntos, não só pela vida que nós compartilhamos juntos, na alegria ou na tristeza, na dor, mas por último também somos servos de Cristo em função do testemunho que as pessoas dão a nosso respeito. Qual é o testemunho que as pessoas dão a nosso respeito como vida, como um homem transformado, uma mulher transformada? Como é que as pessoas viviam antes e vivem agora? Será que você conta com um bom testemunho? As pessoas dão glórias a Deus por aquilo que você é e agora aquilo que você é? Quais são as marcas de Cristo na sua vida que demonstram que você se tornou um homem transformado pela graça de Deus? O servo de Cristo apresenta marcas. Ele não vive mais da forma que ele vivia, o pecado é abandonado, a vida é transformada, um novo homem surge, os novos princípios de Deus são instaurados na sua vida e por meio dos quais ele vai viver. Ele não ama mais o mundo, nem as coisas do mundo, nem os prazeres desta vida. Ele vai renunciar a si mesmo em prol de Cristo e do seu Evangelho. E as pessoas vão observar que a nossa vida foi mudada. E eu me recordo muito bem disso em casa. Cada um tem a sua experiência. Foi uma das coisas que muito afetaram o meu relacionamento em casa com a minha mãe, que era extremamente católica. E ela não conseguia entender
aquelas mudanças que estavam sendo processadas na minha vida. Há 30 anos atrás. Mas foram mudanças bem radicais. E eu creio que você teve as mesmas experiências também. As pessoas não compreendem, mas depois elas percebem que foram mudanças que deveriam ter acontecido e elas vão começar a perceber que nós somos diferentes. Nós não somos mais as mesmas pessoas. E nós não falamos mais a mesma língua que elas falavam. E é interessante isso, né? Estamos dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto, partilhando com pessoas que nós crescemos juntos e agora a linguagem é diferente. Aqueles meus irmãos, que vieram depois de mim na fé, tiveram muita dificuldade. Nós já dosificávamos nos nossos relacionamentos, porque nós não falávamos mais a mesma língua. Nós não compartilhávamos mais das mesmas coisas. O choque, essas são as marcas de Cristo. A grande pergunta hoje para você é: você é um servo de Cristo? Você já foi alcançado pela graça de Deus? Cristo de fato é o seu único suficiente Salvador? Mas quais são as suas credenciais? Quais são as marcas da sua vida? Quem são seus irmãos na fé? De que maneira você se comporta com esses irmãos na luta pela defesa do Evangelho? Como as pessoas vivem? Uma forma da gente fazer o teste. Que Deus nos abençoe, irmãos. Se você não tem a Cristo, ao identificar que essas marcas não estão presentes na sua vida hoje à noite, você pode orar ao Senhor e dizer: Senhor, eu preciso dessas marcas na minha vida. Tu és o único caminho para a salvação. Eu não posso partir desse mundo sem o Senhor. Mas me torna um servo teu. Que essas marcas se façam marcas na minha vida também. Assim como eu tenho visto na vida de muitas pessoas que te têm recebido. Para a glória de Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor nosso Deus, Tua palavra foi pregada hoje à noite. E as credenciais de uma vida transformada foram apresentadas aos ouvintes, ó Deus. Cada um deles, que agora tem a responsabilidade de analisar sua própria vida e considerar os seus caminhos. Ora, Senhor, para que Tu possas dar discernimento a cada um deles, para que revejam suas vidas. Para aqueles que já são Teus, para que considerem se estão andando de fato como o Senhor assim os chamou para andar. Caso contrário, Senhor, que a Tua palavra possa ajudá-los a repensar suas vidas, entenderem que já não podem ser mais como este mundo, e que essas marcas têm que ser marcas das nossas credenciais nesse mundo, para o testemunho de que houve uma vida transformada da parte do Senhor. Mas para aqueles que ainda não são Deus, ó Deus, nós suplicamos hoje à noite que o Teu Espírito use o poder da Tua palavra para transformar essas vidas, para mudar suas rotas, mudar os seus caminhos, como fizeste com Paulo, o apóstolo Paulo. E para que, ao saírem daqui, sejam incomodados na sua mente e nos seus corações, para compreenderem quanto precisam do Senhor, para considerarem a maneira como têm vivido neste mundo, e o quanto precisam urgentemente da salvação que só o Senhor pode oferecer, para que se atestem em suas vidas, ó Deus, as verdadeiras marcas daqueles que foram transformados pela graça. Esta é a nossa oração hoje à noite, em nome de Jesus. Amém.